Nesse ano tão atípico que foi 2020, o FINDE se preocupou o tempo todo em discutir a pandemia, seus efeitos e o processo de recuperação econômica. Nesse sentido, nosso primeiro boletim, ele trouxe os efeitos, ele falou sobre os efeitos da pandemia para a atividade econômica e para os desafios do processo de desenvolvimento. No segundo boletim, a gente se voltou para as perspectivas pós-pandemia. O primeiro boletim que a gente lançou foi no início de maio, né? E a gente fazia mais ou menos 40 dias que tinham começado as medidas de afastamento social, né? Então, na verdade, a gente estava tentando, né, entender quais seriam os impactos, como mitigar aqueles efeitos mais imediatos desse isolamento, né? Agora, já faz quase 4 meses, né, que a gente tem que a gente está nesse período de afastamento, então a gente já tem algumas coisas mais claras, né? Uma delas, infelizmente, é que a gente pôde confirmar a gravidade da crise, né? Então a gente já tem indicadores de vários países, do Brasil, que mostram a severidade, né, da recessão, do desemprego e, claro, o mais grave, da quantidade de mortes. E a outra coisa que ficou clara é que vai demorar ainda alguns meses, né, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma cura efetiva, para a gente voltar num período, né, retomar as atividades cotidianas. Tá? Então, a gente não consegue ainda nem vislumbrar um cenário em que a gente possa implementar políticas, né, tradicionais de recuperação econômica. Então, a gente tem esse cenário aí do que já aconteceu, de quão grave está sendo a recessão, né? E de que a gente ainda tem alguns meses aí de recessão pela frente e que então os desafios colocados às políticas econômicas, eles são muito graves, né? A gente ainda tem desafios muito grandes pela frente. Agora, nesse terceiro que encerra o ano, a gente resolveu falar dos temas que ficaram evidenciados com a pandemia e como resolvê-los. Fernando, o primeiro e o segundo foi uma coisa mais, digamos, localizada ali no tempo, falando da pandemia, né? Infelizmente é um problema que ainda está com a gente, mas a ideia do terceiro boletim, e claro, dos que ainda virão, né, é da gente tratar, né, de forma mais ampla das questões econômicas. Então, o que a gente enxerga hoje na economia brasileira é que não só a gente ainda não se recuperou da recessão de 2015 e 2016, né, a gente está com níveis de renda per capita ainda abaixo do que a gente tinha em 2010, mas o mais grave é que a gente está investindo menos em capital produtivo, estamos comprimindo e com propostas de comprimir mais, cada vez comprimir mais os gastos em saúde e educação, os gastos com pesquisa, né? Estamos vendo passar a boiada, né? Então o desmonte dos sistemas de vigilância e proteção ao meio ambiente, fragilização da legislação trabalhista, negligenciamento da cultura e uma política externa que não visa o interesse nacional. Então, o que a gente vê em diferentes frentes é que os fatores de curto, médio e longo prazo não dão condição nenhuma da gente pensar, né, em crescimento econômico, muito menos da geração de condições satisfatórias, né, melhora das condições de vida da população brasileira. Momentos difíceis esses que a gente está vivendo, né? E aí eu reforço o que o Adriano falou, as perspectivas de crescimento da economia brasileira são muito negativas, né? Você não tem criação de novas capacidades, ao mesmo tempo você tem muita destruição de estruturas públicas, privadas, né, que minimamente davam sustentação ao funcionamento da nossa economia. Então, eu acho que essa iniciativa do grupo ela é importante, ela vem a contribuir para enriquecer um debate que está muito... o debate oficial, né, o debate público, ele é muito pobre, né, e muito restrito a uma agenda liberal muito ultrapassada no mundo inteiro, e nos parece também um debate muito mal informado
E isso é o que leva, né, a com que, de repente, frases populistas tenham um efeito de estarem ganhando o debate, né, que, na realidade, é um debate mal informado, de situações, de questões que são muito complexas, né, tem sempre muitos pontos de vista a serem considerados, e a gente acredita que a gente está contribuindo na direção de enriquecer essa agenda de pesquisa, né? Então, o boletim é uma expressão desse nosso esforço. Não apenas, né, as ações do Estado durante a pandemia, elas são importantes para amenizar perdas econômicas que são inevitáveis, né, por causa da paralisação, semi-paralisação das atividades, mas o papel do Estado na pós-pandemia vai ser decisivo para você traçar uma trajetória de crescimento futura. É reconhecido, né, de uma forma geral, né, que o papel do investimento público ele é fundamental como uma saída para você ter um processo de retomada das economias pós-pandemia, isso ao redor do mundo, né? Mas no Brasil, a gente ainda vive preso a uma restrição fiscal, que é autoimposta, por regras fiscais que têm se mostrado inadequadas para atender as necessidades sociais e econômicas da sociedade. Bem, nós estamos gravando no final do mês de outubro de 2021, então eu queria perguntar para vocês, tendo em vista esse cenário atual, como fica 2022? Agora, desde 2016, o que a gente observa é a economia com crescimento pífio, né? Em 2019, antes da pandemia, a gente não tinha ainda recuperado o PIB de 2014, uma piora visível no mercado de trabalho, a qualidade, né, dos bens e serviços públicos deteriorando, um desmonte diário, né, das instituições de Estado e de governo. Então, pensando para 2022, não tem os juros em alta, né? E essa proposta de reforma do teto de gasto, não tem como você imaginar que o milagre vai se processar, tá certo? Provavelmente a gente vai ter em 2022 um ano de baixíssimo crescimento, de inflação, desemprego, e mesmo mantendo um novo programa, como prometido, de transferência de renda. Quer dizer, se anos de liberalismo, né, desde 2016, com juros baixos, não foram, e corte de gasto, né, capazes de produzir o crescimento, por que eu vou esperar isso para 2022? Então, E eu acho que outra questão muito importante, né, que a gente tem que tratar aqui é falar da inflação, porque a inflação, desde o ano passado, desde a pandemia, ela tem sido muito, não só tem sido muito alta, está atingindo aí 2 dígitos, mas é um quadro muito grave porque a inflação dos mais pobres está muito alta. E para piorar ainda mais, você vai olhar, bom, e a inflação sobre que tipo de produto? Alimentos, né, novamente, acumulado em 12 meses em setembro, uma inflação de 12,5%, transporte quase 18%, habitação 14%. Tá? Soma isso, a estagnação, queda de salário. Qual que é o resultado de uma alta inflação de alimento com queda de renda? É a insegurança alimentar, né? A gente voltar a falar de fome, colocar o Brasil de novo no mapa da fome, né? Então, o que a gente vê, o que a gente está experimentando hoje na economia brasileira não é uma crise, né? É uma tragédia social. Infelizmente, a gente está num processo aí de deterioração econômica e, né, infelizmente também política, ambiental e etc. Então, infelizmente, a gente tem quase nada de bom para falar atualmente aí no país, né? E eu acho que é importante a gente, dos grupos de pesquisa, das universidades públicas, se posicionar quanto ao que está acontecendo, né? Então, o boletim do FINDE, ele explora informações da conjuntura atual, né? E ele busca se sincronizar nesse debate nacional sobre políticas econômicas, política monetária, fiscal, mercado de trabalho, financiamento público e sobre o panorama da economia mundial para refletir sobre alternativas de política econômica pós-pandemia. Então, boa leitura a todos.